Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo Nascimento aqui. Eu quero falar para vocês hoje de um caso clínico que tinha o sistema nervoso autonômico totalmente desregulado e eu quero explicar para vocês a forma que eu fiz para ajudar esse paciente. Então fica ligado nesse vídeo e vou falar para você fazer o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo naquele grupo de fisioterapeutas, naquele grupo de osteopatas, naquele grupo de pessoas interessadas em aprender a cuidar melhor dos seus pacientes e a entender melhor o que esses pacientes têm. Beleza? Então vamos lá. O que aconteceu? O paciente me procurou. Ele tinha uma dor cervical, uma dor que mais ou menos na região escapular, também tinha uma dor na região do joelho. E aí, na avaliação, eu comecei a tentar descobrir qual era o mecanismo que estava causando essa dor no ombro. Quando eu comecei a analisar o que poderia estar causando essa dor na região escapular, essa dor cervical, essa dor no ombro, eu percebi o seguinte: os testes provocativos, que são testes que verificam dores nociceptivas, não estavam resultando positivo. Então quer dizer o quê? O mecanismo de dor desse paciente não era um mecanismo nociceptivo. E aí, continuei avaliando e fui ver o que estava acontecendo no joelho. Cheguei no joelho, comecei a realizar os testes provocativos de novo. Testes de meniscos, testes de ligamentos, e nada resultava positivo. Não tinha grandes alterações de mobilidade articular, nem na região escapular, nem na região de clavícula, nem na região de glenomeral, nem na articulação fêmuro-patelar, nem na patela. E aí? Aí eu fiz o seguinte: peguei o meu dinamômetro e fiz um teste para verificar o seguinte: qual que era o limiar de dor à pressão que ele tinha nos músculos trapézios e nos músculos tibiais anteriores. Quando você utiliza esse tipo de recurso na avaliação, você está verificando o seguinte: como é o mecanismo de tolerância à dor pela pressão. E o que me espantou? Quando eu fiz esse teste nesse paciente, eu percebi que a tolerância dele estava muito acima do normal. Então ele tinha uma, ele começava a referir dor quando ele estava com 7, 8, 9, 10 quilograma de pressão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse paciente está com um mecanismo de dor nociplástica e até pode ser uma sensibilização central quando acontece esses casos ativado. E aí o que eu fiz? Conversei com ele e a primeira coisa que a gente percebeu foi que ele tinha acabado de mudar do interior para a capital, para São Paulo. E aqui ele estava se adaptando a uma nova rotina da cidade. Ele estava com alguns problemas de adaptação. Ele estava sem uma rotina alimentar, não estava conseguindo manter uma regularidade no exercício, e coisa que ele conseguia fazer quando ele não morava aqui. E também com tudo isso estava com o sono desregulado. E o que a gente sabe? Que para regular o sistema nervoso autonômico do paciente, especialmente o paciente portador de dor crônica, que era esse caso, a gente precisa retomar hábitos de rotina, hábitos regulares. Então eu conversei com ele sobre ir até a academia 3 vezes por semana, pelo menos, sobre ter uma rotina para conseguir dormir e descansar, sobre como ele poderia ter uma rotina alimentar em horários mais ou menos pré-estabelecidos. E aí ele começou a fazer tudo isso. Junto com isso, eu utilizei a terapia manual para conseguir ajudar um pouquinho a ter um recurso analgésico para esse paciente, a diminuir esse limiar de dor desse paciente. E comecei a indicar para esse paciente alguns exercícios de mobilidade articular, de controle motor, de flexibilidade para as articulações em geral. O que aconteceu? Nós fizemos 4 semanas de tratamento e ele voltou e me falou assim: olha, impressionante o que aconteceu, porque eu não estou sentindo mais dor nenhuma, eu estou dormindo bem, eu estou conseguindo fazer todas as minhas atividades e eu não estou praticamente sentindo dor. O que eu faço? Eu falei: agora você continua. Agora você continua com a sua rotina, você continua com os seus hábitos, porque você já entendeu que o que você precisa fazer é regular. Então, o que é a dica que eu quero dar para vocês? Quando você tiver um paciente com o sistema nervoso autonômico desregulado, a palavra de ordem para você tratar desse paciente é rotina. E o que vai ser evidente com esse paciente com o sistema nervoso autonômico desregulado? Alterações de alimentação, alterações de sono, alterações de rotina.
estresse muito grande, tá? Estresse muito grande. E esse estresse importante vai fazer com que esse paciente desregule o sistema nervoso autonômico e seja mais propenso a ter dores crônicas. Ou seja, esse é o paciente que vai procurar a gente no consultório e vai falar: puta, eu já fiz isso, já fiz aquilo e eu não melhorei. Entende? Então, o que que é importante você aprender desse vídeo? A palavra para tratar o sistema nervoso autonômico é rotina. Combinado? Coloca aqui nos comentários se você já utilizou isso e como é que foi na sua prática. Um beijo e até a próxima.